amigos do Proseando Minas Gerais, estamos de volta aqui com mais um bate-papo. Muito obrigado você que está sempre ligado com a gente aqui às nossas quintas-feiras de muita prosa boa. E hoje um convidado que acho que a cidade toda deve ter alguma referência dele, seja de TV ou seja de ações sociais aí pela Montes Claros afora. Alvimar Soares dos Reis. Já ouviu falar nesse cara? Agora se fala Mazinho, todo mundo conhece. Mazinho, obrigado por ter aceitado o nosso convite. É um prazer estar aqui com você, Dino. Prazer é nosso, inclusive, acho que ficou trabalhando o dia inteiro, aí chega de noite eu trago ele de volta aqui, é da casa. Mazinho, tanta gente já te conhece aí pela profissão, por tudo, mas a gente vai contar uma história diferente. O programa já vai começar querendo saber se você é mesmo Montes Clarense ou não é daqui, quantos irmãos que tem, sua família. Faz um resumão aí pra gente, lá do seu nascimento. Sou de Montes Claros, nasci nos Morrinhos. Morrinhos. Nós somos 6 irmãos, eu sou o terceiro. Terceiro de 6. Terceiro filho de 6. Sempre morei em Montes Claros. Eu amo a minha cidade. Eu acho que vou ficar aqui até o final. Maravilha. Os pais mexiam com o que quando você nasceu? Eu só tenho só mãe. Nós Dona somos mãe. criados pela minha mãe. Uhum. Dona Aparecida, conhecida como Dulce. Lá nos Morrinhos, né? Hoje minha mãe tem Alzheimer. Uhum. Né? Então assim, mas nós somos criados por minha mãe. É um orgulho total que eu falo que é meu pai e minha mãe chama Dulce Aparecida. Às vezes quando alguém pergunta o nome do pai, eu falo Dulce Aparecida. O nome da mãe, Dulce Aparecida. Aí o cara fica meio doido. Então é uma honra ser filho de Dona Dulce. É uma pãe. Uma pãe completa. Ela ganha 2 presentes, né? Dia das Mães e Dia dos Pais. Dia dos Pais, é bom. Como é que foi essa sua infância lá nos Morrinhos? A diferença de idade entre os irmãos é muito grande ou realmente todo mundo fez bagunça junto? Praticamente a diferença de 2 anos de um para o outro. Então nós fizemos A convivência era constante. Né? Assim, nós vivemos ali, começando nos Morrinhos, depois mudamos para a Vila, na Urbino Viana, ali na beira da linha, a gente tinha uma casa lá. E a gente sempre grudou quase todo mundo junto, assim. Né? Seguindo os mais velhos, tomando os cascudos dos mais velhos para ajudar a mãe, é difícil demais. A mãe ficava muito preocupada porque o Morrinhos colado no centro, entre um e outro, a linha de trem. Essa molecada brincando solta ali, dava cabelo branco na mãe, hein? Dava, mas tem um negócio incrível que a gente falava. Você quase não via acidente com criança na linha. É mesmo? Era o maior acidente que tinha, igual na travessia da Urbino Viana ali com Rua Bocaiúva, era carro. O pessoal bebia muito, então e tinha os horários certos do trem passar, já foi o trem passar. Então, assim, a maioria que você vê era acidente de veículo. Assim, tinha pouco veículo, mas às vezes o pessoal bebia e ia tentar atravessar a linha. Antes do trem passar? Aí o trem pegava, mas a gente, criança mesmo na linha, a gente não tem, da época nossa, não tem acidente com criança. A gente brincava de andar na linha. A gente saía, mais ou menos no meio, a gente via até a estação, aqui na Meridiana, voltava andando em cima do trilho e até na estanda, que é o depósito da ESA antigamente, que hoje é o cemitério, Jardim da Esperança. Sim. A gente fazia uma disputa para ver quem andava mais tempo na linha. Então, assim, não tinha... Percorrer distâncias grandes. E a gente brincava ali na Ponte Preta, ficava passando para ver os carros passando em cima, ficava embaixo lá da ponte. Então, assim, a infância foi sadia demais. Assim, não tem mais esse... Hoje, infelizmente, a gente não tem, né, essa infância. Essa brincadeira mesmo hoje já é impensável, né? Porque o trânsito é maluco. Você não consegue brincar, né? Hoje você vê mais, você está preso à era da informática. Então, a gente saía de moto, a gente tinha umas motos, uns cabos de vassoura, cortava os cabos de vassoura, enchia de fita e descia a Rua Bocaiúva, antigamente ela descia pro centro, Vila Centro. A gente, no cascalho, a gente saía fazendo pega de moto no cabo de vassoura. Aí, moço, era o maior prazer de ir na Padaria Real, que era na Praça Coronel, bem próximo à Praça Coronel. Então a gente saía da Urbino Viana na Coronel fazendo pega de moto. Cabo de vassoura gritando na moto, imitando moto, que era pouco ainda em Montes Claros. Era Passava aqueles malucos correndo, eram vocês lá. Eram os meninos correndo. Então, assim, nós tínhamos naquela época a brincadeira de gueiral, né, que era de arma, polícia e ladrão. Sim. Soltar pipa.
Soltar pipa, coisa boa demais. Nossa, E a mãe até da hoje eu rua? gosto. E a mãe da rua? Mãe da rua. Também era clássico, né? Cipózinho queimado, ovo. Hoje você não vê, quando você fala assim, esses tempos atrás, eu peguei umas pedrinhas para brincar com minha neta. Sim. Jogar para cima e pegar outra. Jogo das 5 Marias. Uhum. Aí a gente mais requer a pedrinha. Então, assim, ela ficou besta quando eu brincando com ela, para ela aprender um pouco do que é a história, do que a gente tinha de infância. Tanto que a nossa infância era rica. Sim. A gente não tinha tanto, mas o pouco que tinha era muito. Guerra de Mamona. Estilingue. De lei. Tomava aquelas queimadas. Aqui tinha um comissário, finado Nelson Pinto. Cara, era o cliente do Nelson Pinto, tomei estilingue meu na beira da linha. Tinha umas barrocas, a gente ficava escondido nas barrocas, jogando. Escondia lá, levantava e disparava. E Jurubeba. Jurubeba também era uma bolinha, ardia. Então, era 1h da tarde, Nelson Pinto passava. Era o horário dele vinha arrecadando, que tanto de bodoca, estilingue, vinha tomando todo mundo. Então, assim, era uma... Ele era temido pela galera. Temia, quando você falava assim, vinha Nelson Pinto, ele corria. Então, isso é muito... Então, você fala assim, hoje o que o cara tem? Hoje nós não temos mais essa infância sadia que a gente tinha. Hoje você fica muito preocupado, esse corre-corre da vida. Então, a gente era feliz e não sabia. Verdade. Você não falava assim, que eu pudesse voltar ao meu tempo de criança. Eu calculando que no meio dessa agitação toda, a grande maioria eram irmãos, até porque 6, né? Mas que amigos desse período, que de repente entravam nessa rodada toda, que você ainda os tem como amigos até hoje? Olha, eu tenho alguns primos, né? Tem a família de Milton Baleiro, seu Emanuel Baleiro, que morava ao lado de casa, né? Dudu, Tânia, o professor Milton Baleiro, os filhos do professor Milton Baleiro eram muito amigos. Então a gente tinha um campinho também que jogava na porta da casa de Milton Baleiro. Então a gente tem Milton, que é o filho do Milton Baleiro, que a gente se encontra ainda, o Negão, que é o caçulo dele. Então a gente ainda tem um laço de amizade. Tem minha prima, né, Neném, Walter, Marli, que são pessoas que você ainda consegue conviver, ainda dá lá de quando, devido ao corre-corre da vida, você ainda para bater um papo. Eu pergunto isso porque geralmente à medida que vai crescendo, vai profissão e tudo mais, aquela infância boa acaba se desligando muitas vezes. E amizades que poderiam ser eternas acabam se perdendo no tempo. Mas quem consegue cultivar amizades assim é feliz ainda, é como se fosse na época de criança, quando se encontra. Eu falo isso assim, com muita tranquilidade, eu valorizo demais meus amigos. Eu sou uma pessoa que gosto dos meus amigos, eu respeito meus amigos. Sim. Então, assim, eu quando passo hoje na Melo Viana, eu ainda paro para conversar com os filhos de Dona Linda, que era dono do antigo Destaque, onde eu trabalhava de engraxate à noite. Na quinta, sexta e sábado, eu trabalhava de engraxate lá na porta do Destaque. Que é o Betinho, o Wilson, Carlinhos, Zeca Porrão, o Haroldo, que mora lá. Então, assim, é incrível. Eu te falo que esse tempo, uns tempos atrás, fui fazer uma visita na Inter TV, porque eu sou sindicalista. Aí, saindo de lá, eu saí fumando. Aí um rapaz não me conhecia, cismou que ia tomar o cigarro. Aí eu chegando ali próximo da rádio... 98? Da Montes Claros, que eu também trabalhei na Montes Claros. Aí um amigo meu lá do morro, de quando eu morava nos morrinhos, me gritou e aí falou, qual é o problema? Eu falei, não, rapaz, você está querendo tomar meu cigarro. Aí, moço, o cara é do morro, deixa o cara quieto. O cara largou. Então, assim, isso é amizade. Sim. Então, assim, eu faço questão de preservar minhas amizades. Assim, são amigos da minha época de infância. A minha profissão não me tirou isso, porque eu sempre busco estar perto das pessoas que eu gosto. Só para você ter uma ideia, tem Fred, Eurico Federico. Sim, que é editor da Inter TV. Nós temos 30 anos de amizade. 30 anos. 30 anos. Realmente é um cultivo... Então, é um laço de família. Né? Então, assim, nós temos liberdade um com o outro. A família dele é amiga minha. Sim. E a minha dele. Então, assim, esse laço que você não pode deixar perder. E hoje a gente está desvalorizando isso. A gente não está valorizando mais a amizade. E uma coisa que eu busco sempre é essa valorização da amizade.
Tem uma coisa que eu ia aproveitar o gancho para a gente entrar agora, saber como é que era na escola, se você gostava ou não gostava, se as diretoras não gostavam que ele fosse, ou coisa parecida. Você começou a trabalhar desde a infância? Eu comecei a trabalhar com 7 anos de idade. Com 7 anos? 7 anos. Eu comecei vendendo laranja nas ruas, lá perto do bairro mesmo. Eu vendia laranja. Uhum. Depois de laranja, comecei a vender cana na porta do cinema. Na porta do cinema. Então, assim, a gente comprava a cana na mão do seu Emiliano, né, baleiro, e lá a gente cortava essa cana, pegava os bambuzinhos e trazia para vender 5 gomos de cana na porta do cinema. Sim. Então, assim, eu sempre trabalhei. Sim, sempre gostou. Amo trabalhar, e porque, assim, eu era uma fonte de eu ajudar a minha mãe a criar meus irmãos. Então, eu sempre tive essa preocupação de ajudar a minha mãe. Você, como terceiro, era um dos mais velhos, né? Ainda vieram 3 depois. Então, assim, eu tinha de ajudar ela a carregar um pouco dessa cruz. Uhum. Então, assim, eu sempre me esforcei para trabalhar, sempre gostei de trabalhar. Então, assim, engraxate, né, já fui garçom, já enchi laje. Rapaz, ninguém acredita. Eu também. Já enchi laje, levando lata, subindo aquelas tábuas com os degrauzinhos e jogando aquela lata cheia de concreto. Em determinado momento ela passava a virar um quiabo, ia caindo. Ia cair no concreto, era liso com burro, já tomei um cara de tombo ali, viu? Então, assim, as pessoas às vezes não imaginam que a gente passou para chegar onde que a gente está. Verdade. Aproveitando essa oportunidade, o bom desse programa é essa liberdade que você tem de contar um pouco da sua infância. Uhum. Porque as pessoas hoje, elas querem o que você tem, mas não querem passar o que você passou. O que você passou. Esse é que é o problema de hoje. E como é que era, como é que você era, hoje você falar em trabalho infantil, criança com 7, 8, 10 anos na rua trabalhando, a mãe é presa, né? Mas não te fez mal algum, ao contrário, para a família, para os irmãos, você tomou uma lição de vida. Como é que era, de repente, você na rua, que, de repente você lembra aí que você aprendeu pessoas que te abordaram ou situações que aconteceram durante esse período de trabalho ainda jovem? Esse trabalho era engraçado, a gente era muito elogiado. Por você já ser uma criança que está procurando trabalhar e ter um sustento e criar responsabilidade. Uhum. Porque qual a diferença de hoje, né? O governo quer implantar uma coisa que ele não dá conta. Né? E as famílias carentes, como que elas vão fazer para deixar um filho dentro de casa? Uhum. Então, assim, você tem o horário de trabalhar, o horário de estudar. Sem dúvida. Então, assim, eu trabalhava na parte da manhã e estudava à tarde. Uhum. Quando eu estudava de manhã, eu trabalhava à tarde. Né? Tirando o sábado, que não tinha aula, e domingo a gente já engraxava sapato normal. Uhum. Aí você ia no sábado à tarde, ia para as casas, naquela região ali da vila, Rua Bocaiúva, Joaquim Costa. Uhum. Então, assim, a gente descia, já tinha os clientes. Já sabia onde ia levar a caixinha. E era uma coisa tão engraçada que na minha casa a gente não tinha televisão. Isso era coisa de luxo. Na minha época era coisa de luxo. E hoje trabalha na televisão há muitos anos. Eu já tomei tanta portada na casa, antes você ia assistir, o pessoal fechava a porta para você não assistir televisão na casa dele. Tinha cena Gretinha. Uhum. Tem um senhor que ele é fotógrafo, eu não me lembro o nome dele. É na Rua Bocaiúva, perto de Robin Pintura. Uhum. Tem um prédio na esquina e era a casa desse senhor lá. Esse senhor era incrível. Ele abria a porta, que era aquelas portas de corrediça. Antiga. Show! Ele abria para a gente sentar e assistir a programação na parte da tarde. Fazia questão de trazer as crianças deixar a pra lá. gente. Então, assim, era os primos. Então, a gente descia para ir na casa desse senhor, que ele deixava a gente assistir televisão. Era Zorro, Rintintim, Ted Boy Marino. Então, já tinha essa grade. Uhum. Então, assim, e você via também nessa pessoa que ele valorizava o seu serviço. Você não era um menino à toa. Você estava indo lá ele via para você acompanhar, mas também trabalhava, engraxava os sapatos dele. Então, você era uma pessoa muito boa. Então, assim, do coração imenso esse senhor. Uhum. Então, o que é o serviço? Era essa valorização que ele me dava, né? Uhum. Ele me incentivava a trabalhar toda vez mais. Sim. Ele falava assim, você trabalha, não tem condição de ter uma TV, você pode assistir na minha casa. Sim. E quando chegava alguém que não trabalhava, ele colocava para fora. Então, era um incentivo para a pessoa tomar prumo, né? Então assim, eu aprendi muito na vida minha trabalhando desde pequeno.
Sim. Né? A valorizar, saber quanto custa qualquer coisa. Tudo tem um custo. Você deve envolver com o que não presta? É opção. Sim. A vida é ruim? Se você quiser deixar ela ruim. Você escolhe. Você tem opção. Assim, uma coisa importante nisso tudo é Deus. Apesar que eu vim conhecer o poder de Deus mais na frente, quem era Deus. Mas ele já me guiava no caminho. Desde sempre. Porque a gente fala assim, Grande Morrinhos. O que era o Morrinhos? Não era hoje. Morrinhos era onde que dava briga, né? Tinha muita briga nos Morrinhos. Era perigoso. Era perigoso perto da briga. Não aceitava o outro bairro ir para dentro dos Morrinhos. Entendi. Então tinha as trincas. As Chamava trincas. trinca, né? Trinca do Melo, trinca do São Luís, trinca dos Morrinhos. Então, a trinca Tinha rivalidade entre tinha da os Vila bairros. Guilhermina, então você não podia ir num determinado horário, você não podia ir nos bairros. Namorar, então, as meninas... Era só era do briga, bairro. era só do bairro. Então, assim, chegava uma pessoa estranha no bairro, os meninos já colocavam o cara para voar. Não podia beirar as meninas, não. Tinha que ser só da turma. Da turma. Então, é muito, 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 muito bom a minha infância. E como é que conciliava isso, então, agora sim, com a escola? Você, desde as primeiras séries, estava lá ou... Não, menino, você tem que ir para a escola. Eu não fui muito de estudar. Infelizmente, eu não fui muito de escola. Pelo fato de ter de ajudar minha mãe, eu tinha uma opção. Ou trabalhava ou estudava. Antigamente não tinha bolsa de nada. Sim. Não tinha, então, assim, eu começava a estudar e parava, porque eu tinha de ajudar minha mãe. Eu nunca fui um bom aluno, assim, de estudar, mas sempre respeitei minhas professoras. Sim. Aproveitando que Não era um aluno de bagunça, Não. mas só não tinha normal, frequência. Né? Só não gostava muito de ir, porque eu via minha mãe passando necessidade, meus irmãos, aquilo me chocava muito. Né? E era só minha mãe para dar conta de 6 filhos. Então aquilo me obrigou a trabalhar. Não foi a minha mãe que me obrigou. A situação não fez isso. Sim. Então, assim, eu não fui uma pessoa de escola. Né? Eu falo que Deus me privilegiou tanto, que Ele viu que, com toda a dificuldade que tem uma pessoa que não é formada hoje, Ele me cobre de bênçãos e hoje eu vejo eu numa situação privilegiada. Sim. Né? Então, assim, tudo porque Deus quis. E passando muito disso para frente, para outras pessoas. Você vai saber ainda essa história. Eu vou dar uma pausinha para a gente tomar uma água, respirar aqui, que a emoção subiu forte. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, tem muito mais história do Mazinho aqui. Pode segurar a onda que a gente volta já já.